Bom, agora vamos configurar, né? Agora você está me vendo através do visor de outra câmera. Eu quero mostrar para vocês como configurar o rosto, tá? Então, eu estou aqui com um tripé e eu vou usar esse tripé para enquadrar. Eu vou usar várias vezes isso, tá? Como eu estou fazendo tudo sozinho, eu preciso saber onde que eu tenho que enquadrar a minha câmera, para não ter que ficar toda hora indo, voltando, indo, voltando. Então, eu boto um tripé de luz aqui, eu vou vir aqui e vou marcar a minha cintura aqui com uma fita branca. Então, aqui eu sei que é a minha cintura. Aqui no final eu sei que é a minha altura, né? E aqui eu tenho um papel com cores, né? Na verdade, isso aqui é um papel de calibragem de cores para a câmera, mas eu estou usando esse papel aqui para poder saber qual a luminosidade que eu vou usar. Então vamos lá, eu vou na minha câmera agora, na minha GH2, que eu vou configurar abertura, ISO e shutter para o nosso fundo branco. Bom, você está vendo aqui que eu tenho bastante branco aqui, né? Eu posso ainda aumentar um pouco, deixar mais branco ainda. Então, vou alternar aqui para mexer no na minha abertura e vou abrir. Opa! Bom, agora ele já está aberto no máximo possível. Então, agora a gente vai mexer aqui no ISO, né? Então, eu vou aumentar o ISO. Quero estourar aquele fundo lá, deixar bem branco mesmo. E aqui, mais ou menos pela cor, eu consigo ver se ele está bom ou não. Se eu quiser dar um zoom, eu posso mexer aqui só no foco, que essa câmera, ela mexe, né? Deixa eu subir lá para mostrar. Eu posso ver aqui, na verdade, ela está muito clara. Então, eu posso vir aqui, abaixar um pouco, vou baixar para 640, deixa eu dar e agora eu posso tentar ajeitar de novo. Eu acho que agora a cor está boa. Então, posso tentar fazer aquele enquadramento que eu falei, né? Então, fechar aqui entre a minha cintura e a parte de cima ali. E travar a minha câmera. Travar o meu tripé. Então tá bom, agora eu posso começar a gravar. E da mesma maneira que a gente fez outras, né? A gente vai tentar gravar com ISO 640, gravar com um stop a mais, um stop a menos. Depois no Vegas a gente pode ir lá experimentar e ver qual que fica melhor e depois voltar para gravar e sempre anotar o que a gente está fazendo para sempre poder repetir depois, né? Você está vendo que está entrando aqui, né? No frame, né? No quadro, está entrando um pouco do meu softbox. Isso pode ser um problema, né? Ele está entrando daquele lado ali que é esse aqui, né? O lado que tem uma parede, então não tem como eu ir muito mais para lá. Eu poderia apontar a câmera um pouquinho mais para o outro lado, só para deixar mais centralizado, assim, né? Aí, ele fica centralizado ali também no tripé. Mas não tem problema, tá? Você não passando as mãos por cima dessa parte preta, depois a gente vai colocar um objeto branco aqui na frente dessa parte preta e essa parte preta vai simplesmente desaparecer. Então vamos lá, eu vou gravar com ISO 640 e depois vou tentar com um stop a mais, um stop a menos, para a gente ter certeza, tá? Então vamos lá, eu estou aqui com o ISO 640 e a gente vai fazer o nosso primeiro teste. Então eu vou pegar uma folha de papel e eu vou escrever aqui ISO 640. E vou colocar as outras definições, né? F5.0 e shutter 1 para 50. Então eu posso vir aqui, estou gravando. Estou gravando ou não? Não estou gravando. Posso vir aqui, gravar e marcar ISO 640 para ver no Vegas depois. Agora eu vou vir aqui, vou dar pause e vou alterar o ISO 1 para frente. Então, vou terminar de gravar. Vamos baixar aqui para 400. Colocar para gravar. Agora eu vou escrever aqui 400. E novamente, eu posso ficar aqui, ISO 400, e eu sei qual que é o valor que eu estou fazendo. O próximo vai ser 500. Eu posso novamente gravar, escrever 500 aqui. Eu tenho ISO 500. Acho que posso até vir um pouquinho para trás. E aí a gente vai tentar um para cima do 640. Então vou subir aqui, 800.
e gravar, e vou escrever aqui 800, e aí eu posso ficar aqui e mostrar 800, e aí eu posso olhar novamente no Vegas e escolher. Então, aqui no Vegas eu vou mostrar duas coisas para você. Eu quero mostrar como a gente vai escolher a configuração de câmera que a gente vai usar, né? Baseado nos testes que a gente fez, né? Olha lá. E também eu quero mostrar para vocês qual configuração que a gente vai fazer uma vez que a gente já escolheu, né? A gente ainda tem que dar uma tratada na imagem. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou com 4 clipes aqui que eu gravei, né? Então, você pode ver aqui que eu estou com um com ISO 640, um com ISO 400, esse aqui ficou escuro, né? ISO 500 também ficou um tanto escuro. E aqui, ISO 800, eu acho que ISO 800 foi o que ficou melhor, né? Você tem que checar algumas coisas. Você tem que ver seu rosto, né? Às vezes a gente olha aqui, tá tudo tão claro e a gente descarta o rosto, mas a gente tem que ver o rosto de quem está falando e a roupa de quem está falando, mas principalmente o rosto, para ver se está claro o suficiente. Talvez eu pudesse ter gravado até com um pouquinho mais, um ISO 1000 talvez, talvez tivesse ficado melhor, né? Ainda está um pouquinho escuro, mas não tem problema, a gente vai tratar essa imagem aqui ainda. Outro problema é que a gente está com esses dois objetos, né? Essas duas lâmpadas que estão pretas aqui. Mais uma coisa que está me incomodando é que eu estou aqui com alguma coisa aqui que está com pouca luz, né? Um pouquinho de um cinza bem clarinho aqui, que não chega a ser branco. A gente tem que transformar isso aqui em branco também. Então, como eu já escolhi aqui o ISO 800, eu vou apagar o resto. E lógico, lembrando, esse teste que eu faço é porque se eu fosse gravar um vídeo comprido agora, né, falando, etc., aí eu voltaria lá com a câmera, gravaria tudo com ISO 800, F5, 1:50 o obturador, e depois traria de volta para o Vegas sabendo que essa é a melhor configuração. Ou se eu não tivesse satisfeito com nenhuma das 4, eu teria que voltar lá na câmera, fazer novos testes e voltar para o Vegas. Isso antes de fazer a primeira gravação. A gente sempre faz testes antes de gravar. A gente não liga a câmera e sai gravando porque a chance de dar errado é muito grande. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um filtro de levels aqui em cima, né? Se você não foi no módulo de edição ainda, eu sugiro que você olhe lá, mas se eu aplicar o efeito aqui, ele aplica o efeito para todo o vídeo, é isso que eu quero. Clicar aqui e selecionar aqui Sony Levels. Com Sony Levels eu posso mexer aqui para ver o máximo de contraste só nas partes mais claras da imagem, tá? Então eu posso vir aqui e agora eu posso aplicar um efeito. Se eu tiver com muitos clipes desse aqui na timeline, eu posso aplicar direto na linha, né? E aplicar para todos os vídeos dessa câmera nesse lugar. Ou se eu quiser só um clipe, eu posso aplicar só aqui no clipe. Eu vou aplicar nesse caso aqui na linha, tá? Então vou aqui em Sony Levels. E agora eu posso puxar, né, o end, né? Então deixa eu desligar aqui primeiro. Eu vou desligar o geral e eu vou ligar só o da linha. Se eu mexer no Input Start, ele começa a cortar o que é preto, né? Então, olha lá, ele vai escurecendo. Se eu começar a cortar aqui, eu começo a cortar o que é branco. Então, se você olhar aqui em cima, que tem aquele cinza, ele começa a juntar o cinza, olha lá. Por que eu tenho que ligar esse aqui? Porque se eu tiver com esse aqui geral, esse daqui está sendo aplicado depois do outro. Então, se eu vier aqui e fizer novamente, né? Então voltei aqui para a configuração da linha. Agora eu posso puxar e olha lá, eu tenho um controle mais preciso sobre o que eu estou fazendo. Tá vendo? Agora eu posso puxar para aquele branquinho ali em cima ser exatamente o suficiente, né? Chegar a ser só o suficiente para transformar isso aqui em branco. E agora a gente pode vir aqui e desligar para ver como é que ficou. Você vê que ficou claro, ficou todo branco aqui o fundo. Tem um pouquinho aqui embaixo ainda que eu poderia consertar, mas aqui ninguém vai olhar, as pessoas vão estar olhando aqui para cima, então você pode descartar essa parte de baixo também. Outra coisa que agora a gente pode trabalhar o gama, então eu vou abrir aqui esse efeito de novo, eu posso puxar o gama para cima ou para baixo, e aí você vê que ele vai, se eu puser para baixo, ele aumenta um pouquinho o contraste na minha cor de pele,
e na minha camiseta. Se eu puser para cima, ele aumenta um pouquinho o branco, né? Ele fica um pouquinho mais claro. Então isso vai muito da sua preferência. Eu vou subir um pouquinho aqui, porque eu gosto de ter o rosto bem claro quando eu estou gravando com fundo branco. Outra coisa que eu posso fazer é mexer aqui no Start, se eu quiser adicionar um pouco de contraste, né? Eu acho que fica legal a gente adicionar um pouquinho aqui, olha lá a diferença. Talvez até aumentar um pouquinho aqui o gama. E se eu desligar e ligar de novo, vocês veem a diferença, né? Aqui tem um fundo que dá para ver que tem alguma coisa aqui atrás, a hora que eu ligo aqui não dá para ver mais. Agora eu vou inserir uma outra linha aqui, porque eu preciso cortar esse objeto e esse objeto. Então eu vou, aliás, não preciso inserir uma linha porque já tem aqui, né? Então eu posso vir nessa linha de texto aqui, e eu vou vir aqui em Media Generator, né, gerador de mídia, vou escolher uma cor sólida e branco. E aí eu posso arrastar esse branco para cá. E olha que eu coloco esse branco aqui, eu posso pegar o branco e mover ele para o lado, olha lá. Então se eu vier aqui no lugar onde eu estou, bem no centro, eu posso usar esse branco aqui para cobrir o meu softbox, né? Então, se eu colocar ele aqui na altura certinho, eu posso vir com a teclinha, né, esquerda para direita, as setinhas do teclado, eu posso movimentar só até realmente o limite onde eu preciso. Porque se eu passar um pouquinho, né, então vamos lá, eu vou até o limite, mas, por exemplo, aqui que eu tenho um movimento onde eu acho que eu entrei na tela, olha lá, aí você vê que ele cortou. Lógico que sabendo que eu vou ter que cortar isso durante a edição, eu vou, durante a gravação, evitar fazer isso. Agora, para tampar o outro, vou fazer a mesma coisa, vou criar uma nova linha aqui, inserir faixa de vídeo, vou voltar aqui em gerador de mídia, jogar outro sólido branco aqui, e agora eu posso mover esse aqui para o outro lado, olha lá. Eu também posso colocar ele aqui bem na altura bonitinha, e aí mover até desaparecer o meu softbox, né? Então, novamente, deixa eu desligar esses daqui e ligar novamente, vocês vão ver a diferença. E aqui eu tenho um vídeo branco perfeito, né? Sem os softboxes, com uma cor bonita, e agora se eu tivesse um vídeo, era só eu editar. Se você estiver editando e você quiser fazer uma edição camuflada, né? Edição camuflada é quando a gente esconde os erros durante uma gravação. Para aprender a fazer edição camuflada, eu sugiro que você vá ver o bônus de Fusion, tá? No bônus de Fusion, eu ensino exatamente como fazer essa edição camuflada, e ela é muito útil nesse tipo de vídeo. Então, vai lá no módulo de Fusion e dá uma olhadinha como que se faz edição camuflada para fazer ela também para o fundo branco.